Fala, corredores e corredoras de plantão, estamos na área aqui do canal para mais um vídeo, mais um conteúdo que eu sei que você tem dúvida e eu sei que você às vezes pode não seguir uma linha de raciocínio lógica, que pode parecer muito simples para nós, mas muito difícil para vocês. Eu tenho uma tarefa para vocês apenas, já de antemão, para a gente começar esse vídeo com o pé direito. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal e deixe seu curtir aqui, que isso é muito importante para o canal e para nós vermos que vocês estão gostando dos conteúdos. Vamos lá! Hoje o tema é como evoluir nos treinos de tiro. Isso é muito comum entre os corredores ter essa dúvida e não saber o que fazer ou como fazer, quando evoluir. E isso é muito importante, porque quando a gente entra em alguma atividade física, algum esporte ou alguma tarefa do dia a dia, a gente sempre quer ter a nossa máxima performance, a nossa melhor performance. E com a corrida de rua não é diferente. E os treinos de tiro, normalmente eles estão já no cotidiano do corredor. Então, se você já é corredor, você provavelmente já sofreu algum pouco no treino de tiro, já fez uma sessão de tiros extensivos, tiros intensivos, e agora a ideia desse vídeo é te fazer entender a progressão e eu vou te dar o passo a passo de como você fazer uma progressão para 5 e para 10 km até atingir o seu alvo final. O que esse vídeo não vai te dar? Ele não vai te dar uma periodização específica. Eu vou citar um modelo de periodização, mas ela não é recomendável para você, até mesmo porque eu não sei a sua realidade, não sei que fase do treinamento você está e isso tem que ser levado em consideração. Por isso, antes de mais nada, você tem que procurar um profissional ou falar com o seu treinador e entender como ele faz essa evolução nos treinos de tiro ou no intervalado, também conhecido teoricamente. É importante também você saber que eu vou dar um molde aqui que eu aplico com meus alunos e que eles sofrem e que eles vêm tendo resultados com o passar dos tempos. Como, por exemplo, o seu treinador pode ser que utilize uma outra tática ou até mesmo não utilize ela e ache não ela boa. Por quê? Porque ele conhece você e com certeza ele está aplicando a melhor forma de alcançar a sua máxima performance. Como eu falei, é o nosso objetivo desde sempre. Então, respeite as regrinhas do seu treinador, que com certeza ele está pensando com muita individualidade para você e isso é fundamental para o desandar da evolução dos treinos de tiro. Bem, para nós evoluirmos nos tiros, se nós queremos evoluir nos tiros, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter um alvo. Dificilmente o corredor vai ter um alvo assim, eu quero melhorar meus tiros de 400 metros só, esse mês ou esse trimestre. Então, a gente sempre tem um alvo maior. Esse alvo maior ele é uma distância, ele é um tempo, ele é uma prova específica. E aí a gente entra no nosso subconsciente com os treinos de tiro. E aí que vão poder te auxiliar nesse caminho para o nosso objetivo. Então, entendendo o que esse vídeo vai te mostrar, nós vamos dar início então ao nosso pensamento e eu vou te mostrar como você vai evoluir nos tiros com qualidade e com segurança. Isso que é o mais importante, o que a gente mais preconiza na periodização de um aluno, na periodização de um corredor, porque a gente quer que ele faça mais provas ou corra o ano inteiro bem, sem nenhuma lesão. Vamos entrar. O porquê você tem que evoluir nos treinos de tiro? Bem, o porquê eu acabei de falar, ele é simples, mas às vezes não é tão explícito. Por que você tem que evoluir nos tiros? Você evoluindo nos tiros, você vai evoluir a sua performance, vai aumentar a sua performance. Então, porque ele é básico, você tem que evoluir nos tiros. Imagina você correndo 400 metros para 3 minutos. E aí você corre há 2 anos e continua correndo os 400 metros a 3 minutos. Eu tenho certeza que você não evoluiu na corrida. Não evoluiu. E isso não é legal, porque a gente não se motiva. Isso pode ser mesmo até um fator negativo para com o seu treino. E aí nós entramos em outros aspectos como variação de estímulos, variação de intervalos, variação de terrenos, que a gente pode
otimizar e pegar a máxima performance do nosso aluno/atleta. Bem, onde eu devo evoluir nos treinos de tiro? E esse onde ele está correlacionado basicamente em dois fatores: intensidade e volume. Como assim, Nilson? Intensidade, você fazia o tiro de 400 metros para 3 minutos e agora você faz para 2 minutos. Show! Evoluímos na intensidade. Ou no intervalo. Eu fazia 400 metros para 3 minutos com um intervalo de 2 minutos parado. Agora eu continuo fazendo os mesmos 3 minutos dos 400 metros, porém meu intervalo ele caiu para 1 minuto. Então isso é uma forma de a gente olhar a progressão do treinamento, da sua evolução. E também no volume. Como assim no volume? Antes eu conseguia fazer um tiro de 200 metros forte. Era o máximo que eu conseguia. Agora eu consigo fazer um de 300. Isso já demonstrou uma adaptação fisiológica do seu organismo com uma resposta aguda e crônica, que é o que nós procuramos no treinamento, que é a resposta crônica. Que é crônica? É o desandar dos treinos, o acúmulo dos treinos vai fazer com que você melhore lá na frente. Por isso que às vezes essa melhora aguda, pontual, ela não vem tão claramente, mas de repente dá um treino, virou a chave, você fala, nossa, consegui fazer 400 metros fortes. Então essa é a ideia, onde? Na intensidade, no intervalo e no volume, ok? Achamos os fatores. Como eu vou evoluir nesse treino de tiro? Bem, isso basicamente você deverá ter um treino orientado. E como? Controlando as suas cargas de treino. É normal a gente ver corredores que não têm uma planilha de treino e fazem tiros. E isso é legal, ótimo. Só que a gente tem que ter o conhecimento de qual tiro a gente está fazendo. Por que você está fazendo esse tiro na quinta e não na terça-feira? Por que você faz ele no sábado? Ah, porque eu tenho uma rodagem no domingo. Então, essa orientação que vai te fazer toda a diferença. Então, por exemplo, como eu vou evoluindo nos treinos de tiro? Controlando a sua intensidade. A gente vai falar um pouquinho mais para frente já também da questão de você sair muito forte para um tiro e acabar pagando o preço lá no final do treinamento. E é a pergunta mais bem feita, quanto tempo? Quanto tempo que eu vou evoluir? Eles não perguntam normalmente nos treinos de tiro. Os alunos, vocês perguntam no quanto tempo vou melhorar minha performance. E aí, claro, que se a gente fizer, por exemplo, 8 de 400 essa semana, 8 de 400 na outra semana, a gente vai ter, pode ser que tenha uma evolução. Pode ser que não tenha, mas daqui 3 semanas vai ter uma evolução. Então, quanto tempo? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas? Ok, isso vai ter nos treinos de tiro. Agora, como lembra que eu falei o porquê? Porque para melhorar nossa performance como um todo. Quanto tempo? 5, 10, 21, vamos dizer, um corredor bem treinado, a gente consegue ter um mínimo de 12 semanas de preparação para eu ter esse ajuste crônico e você conseguir ter a sua máxima performance fazendo o treino de tiro. Eu vou explicar mais pra frente, mas não tem o porquê você não fazer o treino de tiro se você quer evoluir. E aí a gente vem aqui, repetir. Esse repetir, ele tem 2 aspectos. Eu posso repetir o mesmo treino, num outro momento? Com certeza, pode repetir sem sombra de dúvidas. Isso vai de acordo com o seu tempo de periodização, com o seu nível que você está. Então, repetir treino pode? Pode. Em sequência, professor, fiz 8 de 400, não deu certo, eu terminei os 8 de 400 e eu vou fazer amanhã de volta. Recomendo? Não recomendo. Não é legal você fazer isso. Por quê? Porque você já vai ter estressado as fibras musculares. Se não rendeu, porque tem alguma resposta por trás. Pode ser alimentação, pode ser intensidade muito alta, pode ser clima, pode ser terreno. Então, o que acontece? Mas você deu o seu máximo e não alcançou aquele objetivo. Então, não seria legal você descansar um dia e logo após, em sequência, repetir, porque as fibras musculares não vão estar recuperadas. Existem casos que poderão ser bons treinos, mas eu digo para você não fazer isso porque não é benéfico para o seu corpo e para o seu organismo principalmente. E esse repetir, ele está também ligado ao repetir o nosso alvo. Acontece, isso não é uma receita de bolo,
Eu não estou te garantindo que depois de 12 semanas você vai alcançar o seu recorde pessoal. Mas a probabilidade é muito grande se você sim está dentro do projeto, está junto com o seu treinador, dando passos seguidos e, claro, cuidando da alimentação, tendo uma vida regrada, né? Isso vai fazer total diferença e a chance de você alcançar o seu recorde pessoal em 12 semanas é muito grande, independente da distância e do seu também nível de condicionamento físico. Claro que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente que quanto menos treinado você é, mais evolução a gente vai ter. Agora eu fiz um 5km no domingo e não alcancei meu recorde, eu vou fazer no outro domingo, vou tentar de novo. Pode? Teoricamente, não. Se o teu treinador te conhece bem, ele vai analisar os fatores do porquê você não correu bem. Às vezes sim, a prova estava muito quente ou o dia estava muito quente, você largou um pouco mais tarde e você realmente está rendendo nos treinos, está na sua máxima performance, o seu treinador analisou todos os fatores externos e viu que sim, você pode tentar aqui uma semana. Agora, na maioria dos casos, a gente não recomenda fazer essa repetição, porque essa repetição ela começa a ficar muito constante. Repete, repete, não sei, repete. E a gente não tem aquele estímulo crônico que eu falei. Por quê? A gente entra nesse próximo aspecto aqui que é o polimento. O polimento é uma das fases da periodização, do final do ciclo de uma periodização para você corredor. O que esse polimento ele é basicamente? Ele cita que você tem que ter um período de descanso ou de menos volume ou menos intensidade, para que o seu corpo tenha uma carga de supercompensação, estabilize e tenha a sua máxima performance, alcance seu pico. Então a ideia é o quê? A gente vai ter que uma semana antes, por exemplo, num 5, num 10 km, o polimento ele pode variar de 7 a 14 dias, tá? Mas uma carga, por exemplo, de polimento de 7 dias, para eu tentar de volta esse ciclo de 5 km, que é o nosso exemplo, no outro domingo, eu vou ter que tirar o pé do acelerador na próxima semana. E se isso começar a se repetir constantemente, eu não vou ter o quê? Eu não vou ter o ajuste crônico, que é a progressão dos treinos de tiro que a gente vai ver aqui para frente aqui. Eu vou ter que começar a pular treinos de tiros e para isso vai ser um pouco mais maléfico para a nossa periodização, porque não vai ter estímulos mais fortes do que a sua zona alvo de treinamento. Então, vamos pensar agora no segundo aspecto aqui. Isso aqui são quatro frases que escuto muito de pessoas correlacionando com treinos de tiro. Vamos lá. A primeira, eu nunca fiz tiro e evoluí. Isso é normal, isso acontece com muita frequência, principalmente com corredores iniciantes. Por quê? Porque, igual eu falei lá atrás, quanto menos treinado você é, mais evolução você vai ter. Pense um corpo parado, começa a receber um estímulo. Caminhada que seja. Você caminha 3 km em 35 minutos. E você começa a caminhar toda semana e você começa a ver que você começa a caminhar mais rápido, começa a caminhar para 30 minutos, 31 minutos. Então você já teve um ajuste e esse ajuste, se você tiver os estímulos contínuos, vai ser um pouco mais rápido sim. Do que, por exemplo, uma pessoa que corre uns 5 km para 21 minutos e quer correr para 20. Parece pouco, mas esse 1 minuto ele demora muito e esse ciclo ele tem que ser feito. E a pessoa fala, eu não vou fazer tiro, eu só vou rodar. Porque ela vai chegar num ponto que ela vai estagnar. E se você continuar rodando e se você faz isso, eu digo, corredor, você vai estagnar e você deve estar estagnado. Então você tem que inserir treinos de tiro na sua rotina. Não vai ter outra escapatória. Você vai inserir esse treinamento intervalado de alta intensidade para gerar novos ajustes e o seu corpo ter novos limiares. Por exemplo, um limiar anaeróbio. Você corre a 12 por hora e consegue manter essa velocidade por 5 km. Com o treinamento intervalado, você pode levantar esse seu limiar para 12,5. Agora, só com um treinamento submáximo ou abaixo dos 12 por hora, você não vai conseguir deslocar essa curva mais para a direita. Então, o 12 vai para o 13, para o 14. E a nossa meta sempre é evoluir. Ponto. Essa é a grande chave da questão. E aí vem o segundo. Esse segundo é muito bom, muito bom. Eu sofro demais. Isso a gente ouve até de corredor avançado. Professor, mas eu sofro demais no treino de tiro. Nossa, mas eu não gosto do treino de tiro. Eu termino muito morrendo. E o que acontece?
sim, você vai terminar com uma sensação maior. Por quê? Porque realmente é um treino intervalado, onde você corre, caminha, corre, trota. Então, a ideia é que você trabalhe com cargas máximas e esse sofrimento, ele virá. Agora você está no terceiro aqui, ó. Eu tenho medo de me machucar. Esse terceiro é muito comum também em corredores que estão iniciando o treinamento intervalado e às vezes não tiveram uma experiência tão boa com treinos de tiro. E esse eu tenho medo de me machucar, ele está correlacionado diretamente com aspectos de intensidade. Às vezes você saiu muito forte no primeiro tiro e sim, pode gerar uma lesão. Intensidade maior está ligada diretamente a chances maiores de lesão. Por isso, a importância de você ter sim o seu treinador, conversar com ele e tentar definir uma zona de treinamento para você ali. Essa questão de zona de treinamento, eu correlaciono com o quê? Com os paces. Não utilizo a frequência cardíaca para isso, porque isso é um assunto de outro vídeo do canal. Mas, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela faz 10 tiros de 400 metros para 4 minutos e 30 de pace. Eu peço entre 4,30, 4,35, 4,40 ali. Eu tenho essa margem de 10 segundos. O que acontece? Se ela saiu primeiro para 3,50, acho que ela vai conseguir fazer. Mas a chance dela se machucar é muito grande. E ela não terminar o treino, maior ainda. E dela ter o sentimento de sofrimento muito maior. Então, o que acontece? Essas duas elas estão meio que interligadas. Por quê? Esses eu sofro demais, aí você vai analisar o treino do corredor, você vê que teve um desvio padrão muito grande. E isso não é legal para a percepção. O que eu falo? Deixa para crescer no final do treino. Começa o treino um pouco mais moderado para você entender o que é aquela distância e o que é aquela recuperação. Se é por tempo, se é por distância, não sei. Mas para você entender qual é. 400 por 1 minuto. Então, assim, é um treino bastante intenso. Então, se você sair muito, é só 400, só que lembre-se, quantas vezes? São 12 vezes. E aí, você pode acabar sofrendo demais e a chance de lesão é maior. Porque se você querer continuar com uma intensidade muito alta, sendo que não está predito para você ou que você nunca chegou nessa zona, você pode gerar uma contratura na panturrilha, na posterior de coxa, uma dor no joelho, e isso é que a gente não quer. Então, essas 3 indagações que vocês fazem para mim. E aqui, ó, onde eu corro só tem subida. Isso também é clássico de corredores. Não tenho como fazer treino de tiro, eu só corro, só faço rodagem, porque onde eu corro só tem subida. E eu duvido que não tenha uma quadra de 100 metros que tenha um percurso plano. Deve ter. E você pode utilizar aquele percurso plano para fazer treinos de tiro. Treinos de tiro são realizados apenas em percursos planos? Não, não só em percursos planos, mas prioritariamente. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com zonas maiores do que você está acostumado numa corrida contínua. Então, essa aplicação de intensidade num terreno mais sobe e desce, mais irregular, ela vai gerar um desgaste muito maior e o tempo de recuperação vai ter que ser muito maior também. Então, vai ser uma outra abordagem. Eu não tive alunos assim ainda e não vi corredores que não têm a possibilidade de correr em percurso plano ainda. Mas vai que você é um desses corredores, você pode sim utilizar esses terrenos de subidas e descidas para aplicar esse treinamento intervalado. Porém, eu digo, as distâncias deverão ser um pouco mais curtas e o seu tempo de intervalo de recuperação deverá ser um pouco maior para a gente evitar esse desgaste excessivo da fibra muscular, beleza? Vamos lá, agora nós vamos para a parte prática do vídeo, para a parte prática. Eu vou te dar agora 2 passos, um de 5 e um de 10, para você progredir e saber evoluir com segurança nos treinos de tiro. Lembre-se, não é uma recomendação de treino, é apenas um molde para você entender como que a gente pensa esse treinamento trabalhado em 12 semanas. O meu exemplo é de 12 semanas. Vamos lá, estamos aqui com essa belezura. Olha, pessoal, isso aqui é qualidade demais. Eu consegui periodizar 12 semanas de 5 km e de 10 km. Vamos lá, então, nos primeiros 5 km. Eu dividi em blocos de 3 semanas. Que blocos de 3 semanas? As primeiras 3 semanas eu trabalhei com fartlek. Estou pensando que você já é um corredor que
obviamente já corre 5K ou 10K, já tem uma procura por uma performance, quer melhorar e está vendo uma estagnação aí na sua frente há muito tempo, isso aqui pode vir a te ajudar. Em 3 semanas, as primeiras 3 semanas serão fartleks, então treinos de corrida e trote, corrida e trote. Essa corrida pode ser moderada ou forte e o trote, obviamente, intensidade leve. Vamos lá para o 5K. Primeira semana eu separei 200 metros moderado por 200 metros trote. Vai repetir por 8 vezes, ok? Esse aquecimento do 5K, ele pode variar de 1 a 2 km, tá? Tem pessoas que 2K acha muito e faz 1K. Eu recomendo 2 km porque 1 km é muito pouco para aquecer, por mais que esteja calor. E o 10K, prioritariamente, o aquecimento eu pensei em 2 km. Intervalo, independente da distância, é sempre parado, tá? O exemplo daqui é sempre parado. Pode ser caminhando? Tem a possibilidade. Mas por que eu escolho parado? O parado ele é muito mais agressivo também ao treinamento intervalado. Por quê? Porque você não tem uma recuperação, a recuperação ativa, caminhada ou trote, você tem uma recuperação um pouco mais acelerada. E aí isso vai de acordo com o seu nível de condicionamento físico. Lembre, o exemplo aqui é parado, simples. 200 por 200, as primeiras 3 semanas é um fartlek. Então, fartlek não pode ficar parado e nem caminhar. Você pode trotar. Segunda semana, 1 minuto forte por 1 minuto trote. 8 repetições vai dar 16 minutos de acúmulo total. Terceira semana, 2 moderado, 1 trote. Repete 6 vezes. E aí nós adentramos ao intervalado. A quarta, a quinta e a sexta semana são estímulos de 300 metros. O que eu variei ali? Eu variei a repetição, ou seja, o volume, e o intervalo. O que eu fiz? Eu fiz 8 vezes de 300 por 1,30 parado. Depois eu progredi para 10 vezes 300 por 1,15 parado. Eu aumentei o volume e diminuí a intensidade. Então eu tive 2 progressões ali. Na sexta semana, eu mantive o intervalo e aumentei o volume. Fiz 12 repetições. Então aqui, ó, você vê que tanto no 10 quanto no 5, você tem um bloco de 6 semanas seguidos pensados. Se você corta 2 semanas dessa, olha o que a gente perde. Então não é interessante. Sétima semana, eu coloquei uma rodagem, mais alguns estímulos moderados de 200 metros. Por quê? Porque eu puxei a sua máxima performance em 6 semanas, dei um descanso para você de 1 semana. O descanso ativo, com estímulos de 200 metros, então o teu corpo está recuperando. Para quê? Para nós chegarmos à reta final do treinamento. A 8ª e a 9ª semana, eu separei o quê? Eu aumentei a distância do seu tiro. Eu coloquei 400 metros. E o intervalo, 1 minuto e 40 na primeira semana e na segunda, 1 minuto e 20. E eu aumentei o volume de 8 para 10 repetições. Então eu alcancei aqui, você pode ver, 4 km em volume de tiro. Então eu estou quase alcançando a minha distância. A gente não vai chegar a alcançar a distância, mas a gente vai chegar bem próximo. Na 10ª semana, a gente alcança o quê? Um estímulo mais próximo do tempo run, ou 10 segundos abaixo dele. Então, se você quer correr para 5 por 1000, você pode fazer o tiro para 5 ou para 4,50. 4 tiros de 1 km com intervalo de 1,30. Então, você corre para 4,50, descansa 1,30, 4,50. Vai chegar na prova, você vai estar acostumado com esse ritmo, né? O teu corpo vai estar acostumado. Na 11ª, a gente entrou lá no polimento que eu falei no começo do vídeo lá. Polimento e mais alguns estímulos de 200 metros. Pode ser forte, 5 estímulos de 200 metros. Para assim, na 12ª semana, a gente chegar no 5K forte. Vamos para cima. No 10K, mesmo procedimento. Primeiras 3 semanas, fartlek, tá? 300 por 200, moderado e trote, 8 repetições. 3 minutos por 2 minutos, moderado e forte, 7 repetições. E na terceira semana, 1 minuto por 1 minuto, forte e trote, 12 repetições. Adentramos aos tiros. E aí tem uma progressão também de 3 semanas, só que como é o 10K, eu já parti no 400 metros já. Então 400 metros, 10 repetições de intervalo de 1,45. Depois mantivemos as 10 repetições e vamos para intervalo de 1 minuto e 20. Não estou dizendo que você vai progredir em todos esses treinos. Pode ser que algum treino você não tenha progressão, mas acredite, você vai lá no final colher os seus frutos. E na sexta semana eu aumentei o volume e diminuí a intensidade. Então aqui eu estou na tua máxima performance, 400, 12 de 400, dá 4.800 por 1,10 parado. 7ª semana, rodagem mais estímulos de 200 metros, recuperei a musculatura. 8ª, 9ª semana, a gente trabalha o quê? Com
tiros mais extensivos, 600 metros por 1,30 parado, 8 repetições. E aí nós partimos para um 3 vezes 2 km. Para quê? De tempo run. Se quer correr para 4,30, faz 3 vezes 2 para 4,30, para acostumar o seu corpo a esse estímulo, ok? E aí na 10ª semana, que vai ser o seu pico de performance nos treinos, você vai fazer 8 tiros de 1 km para tempo run ou 10 segundos abaixo. Lembra-se lá, tem que sofrer um pouco mais intensidade do que o dia da sua prova para você já ir acostumando. Aí entramos no polimento, mais alguns estímulos de 400 metros, para aí sim você chegar nos seus 10 km forte. Isso aqui é uma periodização de 12 semanas dos treinos de tiro apenas. Não estou correlacionando com o seu volume semanal, com o seu volume mensal. Isso aqui é uma visão macro dos seus treinos de tiro que você pode aplicar se o seu condicionamento físico, se o seu treinador vir a dizer que você está apto para isso. Então você pode ver que de 5 km a gente atingiu no máximo 400 metros e um de 1 km. Agora já no 10 a gente parte do 400, passa pelos 600, atinge o 2 e volta para o 1 para atingir sua máxima performance. Então essa é a ideia de uma visão geral de como você pode evoluir nos seus treinos de tiro. Show, né? E agora eu vou te falar uma coisa. Não pule o treino de tiro, ok? Vamos relembrar. Se você pular uma semana que seja, aquela progressão pode ser importante para você. Às vezes você perdeu o último de 300 e você vai pular para de 1 km e você não sofreu esse volume aqui e aí está tudo interligado. Por isso é importante você sempre estar em conversação com o seu treinador para ajustar. Se pulou o treino de tiro, eu recomendo você reajustar a sua semana e fazer o treino de tiro ainda nela, para que na outra semana você consiga ter a máxima performance. Só que não acumule 2 treinos de tiro seguidos. Essa é a recomendação. Acredite no intervalado. Se você ainda, depois desse vídeo, essa explicação, não quer fazer o intervalado, dê uma chance para ele, acredite nele, que ele vai te entregar uma evolução muito maior do que você imagina e do que você está sofrendo. Às vezes o que você evoluiu em 6 meses sem treino de tiro, em 2 meses, 3 meses, com uma cautela, com uma segurança, você possa vir a evoluir, entendeu? Então acredite no intervalado e tenha consistência no processo. Você não tem escapatória. Lembra o porquê evoluir no treino de tiro? Porque você tem um objetivo, nós temos um objetivo para a corrida, que é alcançar a máxima performance. E se você não tiver essa consistência no processo, dificilmente a gente vai vir a alcançar resultados máximos do nosso corpo. Eu digo para você, existe como evoluir com segurança nos treinos de tiro, não precisa ter medo de se machucar. Se você buscar uma orientação, conversar com o seu treinador, entender como que ele vai fazer essa evolução, aqui eu te mostrei um ciclo inteiro de treinamento. Nesse ciclo, ele teve uma lacuna no meio, lembra? A 7ª semana, ele tem uma quebra, um descanso, para o seu corpo readaptar, para entender as cargas de treinamento e otimizar elas. A gente chama de efeito de supercompensação. Lembra que eu comentei lá atrás, tem que dar um intervalo para aí depois atingir o seu pico de performance. Então, assim, o treino de tiro é uma das chaves da sua evolução, é uma das chaves do treinamento e com certeza o seu professor está te orientando da melhor maneira possível. Espero que tenha ajudado esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui como que tá seus tiros, como que você está na progressão, você está no descanso, como que está agora nesse período. Diga para mim aqui que eu vou responder todo mundo nos comentários. Não esquece, deixa seu like. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Fique atento no canal.